Fala aí, galera do Nantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre os meus filósofos favoritos, né? Jean-Jacques Rousseau, conhecido como um dos mais radicais iluministas, porque basicamente ele vai, né, criticar todo mundo, né? O filósofo mais crítico de todos nesse aspecto, tá? Jean-Jacques Rousseau, que tem esse nome, né? Nascido e criado melhor dizendo, nascido na Suíça, mas passou boa parte da sua vida na França. Nasce em 1712, né, irá morrer em 1778, ou seja, é o típico homem do século XVIII, é o típico iluminista. Porém, o que vale a pena a gente perceber do Jean-Jacques Rousseau é que ele já vai tendo uma perspectiva um pouco diferente, um pouco mais social, tá? Sobre o aspecto filosófico. Então esse é um ponto que vale a pena a gente notar do Jean-Jacques Rousseau, que anteriormente, os filósofos anteriores a ele, né, davam uma importância um pouco maior para uma noção mais política, para uma noção mais filosófica, mais explicativa, empírico-racional do conhecimento. Jean-Jacques Rousseau não. Ele já vai analisar a coisa de uma perspectiva mais social, mais de uma formação, de uma ideia de sociedade. E isso a gente vai ver que vai influenciar bastante alguns movimentos no próprio século XVIII e no próprio século XIX, mas isso aí fica mais para frente na nossa aula. Bom, aqui está uma imagem, né, do Jean-Jacques Rousseau, né, o típico aristocrata francês, né? Bom, Jean-Jacques Rousseau, como já falamos, nascido na Suíça, criado, né, na França, é um crítico severo do absolutismo, especialmente concepção hobbesiana, tá? Inclusive, e Jean Bodin, né, de outros filósofos que defendiam de alguma forma o absolutismo, mas também ele é um severo crítico dos iluministas, especialmente, tá, de Voltaire e mais ainda de John Locke. Ele é muito crítico das concepções desses dois autores porque ele acha que eles não eram críticos o suficiente em determinadas áreas, especialmente por causa de uma noção quanto à percepção de sociedade privada, tá? Esse pensamento vai ser muito criticado por parte do Jean-Jacques Rousseau, tá? Daí ele receberá o alcunha de o mais radical, né, dos iluministas, tá? E ele mesmo, sendo alguém crítico, alguém nascido, melhor dizendo, no seio da burguesia francesa, tá? Um aristocrata francês, tá? Ele é crítico, né, dessa burguesia, né? E essas ideias críticas deles ao próprio contexto na qual ele fazia parte vão inspirar, por exemplo, alguns movimentos mais radicais nesse contexto. E aqui não entendam o radical como algo negativo. Entendam o radical como algo mais forte, mais sanguíneo, mais visceral, tá? E não é necessariamente radical como algo louco, não, algo mais enfático, digamos assim, que é a fase jacobina, tá? Da Revolução Francesa. Os jacobinistas vão beber muito da fonte das ideias russonianas, e também a Revolução Haitiana, que se inicia lá em 1791, no contexto da própria Revolução Francesa, na qual, por exemplo, Toussaint Louverture, o principal líder, tá, da Revolução Haitiana, ele vai ler Rousseau, tá? Então, o Rousseau ele vai ser muito utilizado nesses movimentos que tinham uma perspectiva de mudança social ainda maior e não só uma perspectiva de mudança política, como a própria Revolução Puritana e Gloriosa, como a própria Revolução Americana, que tiveram bastante inspiração, né? Um papel importante de John Locke. Não, ele vai influenciar movimentos que buscavam não mudar somente o arquétipo político, mas também a sociedade como um todo, tá? Justamente por ter essa alcunha mais radical dos iluministas. Bom, Jean-Jacques Rousseau, tá, era um dos contratualistas, e para falar sobre contrato social, ele tem que explicar o que é o estado de natureza na perspectiva dele, tá? Bom, então, na perspectiva de Rousseau, o homem ele não é mal, como na perspectiva de Hobbes, muito menos ser um homem nem bom nem mal, na perspectiva de Locke. Ele era um homem, em síntese, bom, tá? Mas ele é desprovido de sentidos, ele é desprovido de noções mais complexas. Ele se satisfaz naquilo que a natureza o fornece. Então,
por isso que não haveria grandes conflitos, daí sem interpretado, inclusive, que ele fala que o homem é bom, a sociedade que viria a corrompê-lo. Não é exatamente do homem ser bondoso, um anjo, mas um homem, por a natureza satisfazer aquilo que ele precisa, não entraria em grandes conflitos, então o homem seria, em essência, bom. Tá? E, inclusive, essa ideia de o homem ser bom, a sociedade o corrompe, vai criar uma noção do chamado mito do bom selvagem. E esse mito do bom selvagem, inclusive, ele vai ser muito forte, muito influente na primeira onda romântica, aquela primeira fase do romantismo, tanto na literatura quanto na própria história, ali no início do século XIX, né? Essa onda ela foi muito forte no Brasil, por exemplo, com a valorização dos nativos, né? Nas obras ali de José de Alencar, essa ideia, né, de um brasileiro primordial ali ser o indígena e tal, porque esse indígena seria bom, puro, casto, etc. Então esse mito do bom selvagem, essas ideias de Rousseau, a partir do estado de natureza, elas vão ser muito fortes em um movimento romântico. Então é importante nós fazermos esses paralelos entre diferentes áreas do conhecimento. E que justamente a falta de uma noção racional, ou seja, a falta de um sentido, onde foi falado aqui, faria o homem viver em sua fase natural, já que a natureza forneceria tudo necessário, não seria necessário a esse homem ter uma complexidade maior de pensamento, ou seja, utilizar a razão, tá? De uma forma mais exacerbada, até porque tudo que ele precisava seria fornecido pelo ambiente que ele estava. Porém, tá? Quando essa razão ela fosse adquirida e o homem passasse a se reconhecer como homem, a se reconhecer na sua individualidade e perceber os outros como também sendo homens em individualidade, cada um na sua perspectiva, na sua diferença, assim se constituiria uma sociedade. E a partir dessa concepção de sociedade, tá, de vários homens vivendo no mesmo contexto, tá, seria necessário um contrato social. Daí a própria obra do Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social, de 1762. E essa obra ela vai especialmente falar sobre a constituição de uma sociedade civil, ou seja, essa sociedade não ligada a aspectos militares, religiosos, político, mas sim numa ideia de civilidade, tá? Buscando ali a civilis romana, né? Para garantir a liberdade de todos. Ou seja, se todos tivessem um bem comum, e aí já é uma concepção aristotélica, tá? Dá para nós fazermos várias ligações, né? Várias analogias do pensamento de Rousseau com o pensamento de Aristóteles. Vocês vão ver que em vários momentos essa ideia de sumo bem, busca da felicidade, participação de todos na vida política, tá? São ideias que já estão nas obras de Aristóteles e que vão também, né, na política de Aristóteles, e que vão estar também presentes na ideia do Rousseau. Então, que essa sociedade, ela se formaria para garantir a liberdade de todos, porque mesmo o homem sendo bom e a natureza fornecendo tudo que ele necessitava, aos poucos, quando esse homem adquirisse essa noção de razão, poderia surgir um conflito ou outro, tá? E que para garantir essa liberdade, para garantir o espaço individual e ao mesmo tempo coletivo, seria criada a sociedade e, a partir disso aí, o Estado, que deveria se garantir a partir da soberania do povo e fazer valer a vontade geral. Poderia haver 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas insatisfeitas com essa vontade geral? Poderia, tá? Mas, se a vontade da maioria prevalecesse, tá? Seria o mais próximo possível, já que a unidade ela é impossível, tá? Seria o mais próximo possível da vontade geral. Então, o Rousseau ele já está abordando concepções que são muito presentes no nosso mundo, né? Como, por exemplo, a ideia de democracia ou vontade da maioria. Por mais que ele não use esses termos exatamente, mas a partir dessas perspectivas dele de soberania do povo e vontade geral, tá? Essa ideia de maioria, de vontade da maioria, que hoje predomina na maior parte
né, os estados do mundo, pelo menos os estados democráticos e com eleições frequentes, elas se originam muito da ideia de Rousseau, tá? E que ele fala que o grande problema dessa sociedade seria justamente a propriedade privada, e talvez fossem esses os que possuíssem a propriedade privada o grande empecilho para o sumo bem e para a felicidade geral, para a manifestação da vontade geral. Por quê? Uma coisa que o Rousseau estabelece na obra dele é que a partir do momento em que o homem demarcou um pedaço de terra e disse que é seu, se iniciaram os problemas da sociedade. Por quê? Quer dizer que o Rousseau ele era totalmente contrário à propriedade privada? Não. Ele até fala que a propriedade privada era possível a partir de que todos os outros reconhecessem aquela terra como sendo sua. Ou seja, seria feita a vontade geral, já que todos reconheceram aquela terra como sendo sua. Só que isso é virtualmente impossível. Não tem como todas as pessoas, em um determinado contexto, concordarem, tá, com aquilo, ou pelo menos terem a sua opinião ouvida, porque as sociedades elas são muito grandes, elas são muito populosas. Então, já que não era possível se fazer a vontade geral, tá, era impossível se garantir a soberania, portanto, tá, a propriedade privada ela era um grande problema e, na concepção do Rousseau, a mãe de todos os males. E que o homem deveria resolver esses conflitos através da política, já que o homem, em suma, é um zoopolíticon, termo que eu já falei com vocês algumas vezes, que está lá na obra de Aristóteles. Tem aula aqui falando sobre ele também. Ou seja, o homem é um animal político. O homem é um animal da polis. O homem faz política. A política é a capacidade natural do homem. Então, o que seria normal a esse homem fazer política? E a participação do povo, a soberania popular, a vontade geral se daria por meio da política. Então a política não era algo estranho, pelo contrário, era algo necessário e primordial ao homem que vive em sociedade, tá? Bom, e o Rousseau ele ainda vai defender que existem 3 formas de governo, tá, possíveis, beleza? Mas que essas 3 formas elas teriam que respeitar algumas normas, e essas 3 formas elas são cada uma melhor para um determinado contexto. Primeiro, a qual ele mais se identificava, que é a democracia direta e participativa, tá? Na qual a participação direta do povo ela seria realizada em convenções de forma a adquirir a soberania, tá? Nós sabemos que um governo na qual todos os cidadãos são escolhidos é virtualmente impossível, tá? E hoje, talvez o mais próximo que nós chegamos disso seja alguns cantões na Suíça, ou seja, o Rousseau, que é um suíço, tá? Essa ideia de participação direta, até hoje no estado da qual ele nasceu, em alguns cantões que são as divisões administrativas da Suíça, o que equivale aos nossos estados, tá? Elas existem. Então, os cidadãos na Suíça têm capacidade, né, de retirar o representante, de não concordar, de pôr alguma lei para poder ser votada, tá? Porque a Suíça tem um pouco ali do direito anglo-saxão, do direito consuetudinário, né? O direito dos costumes. Então, o povo na Suíça, em alguns cantões pelo menos, tem essa maior participação, tá? Então, seria mais ou menos isso, tá? Que para cada decisão tomada, toda a população deveria ser consultada. Porém, já na época do Rousseau, os estados eram muito grandes, muito populosos. Estamos falando de estados na casa de milhões de pessoas. Então, isso se torna basicamente deixaria inviável, né, que todos fossem escolhidos. Daí ele dizer que essa democracia direta e com participação política ativa do povo, ela funcionaria somente em pequenos estados ou em pequenas cidades, como esses cantões da Suíça que eu falei com vocês. Já a aristocracia, que é uma ideia um pouco lockeana, né, uma ideia de que alguns poucos eleitos representantes do povo, né, esse grupo ali de aristocratas, não necessariamente por uma condição de nascimento, mas aristocrático por uma condição de saber, tá? De ser alguém superior e tal. Por mais que a palavra aristocracia, né, se fale pouco de melhores, mas não era exatamente essa a ideia do Rousseau, tá? Essa ideia da aristocracia, ela se faria valer falando de um grupo de pessoas com capacidades melhores ou mais desenvolvidas, e que essas pessoas, esses selecionados, formariam o governo e que assim tomariam as decisões. Ou seja, esse modelo ele funcionaria para estados médios, já que o poder ficaria na mão de algumas pessoas, tá? Não de uma
Não de todas, mas de algumas. Porém, quando o Estado fosse muito grande, aí a monarquia funcionaria, tá? E aqui pode gerar uma dúvida. Ué, Caio, mas os iluministas eles não eram contra a monarquia? Não, pelo contrário. A maior parte deles era defensora da monarquia, tá? Poucos iluministas defendiam a república, só que a maior parte deles defendiam a monarquia parlamentarista. Voltaire fala disso, John Locke fala disso, David Hume fala disso, Rousseau fala disso, Montesquieu fala disso, tá? Então nós temos vários autores que defendem essa monarquia representativa, a monarquia parlamentarista, ou seja, que o rei seria essa figura de Estado, porém não uma figura de governo. O rei seria um elemento para aglutinar, representar, unir o Estado, mas quem tomaria a decisão seria o povo, ou diretamente ou através de representantes, beleza? Então, em estados muito grandes, a figura do rei seria o necessário para poder justamente não gerar fragmentação, não gerar guerra civil, não gerar problemas regionais, porque essa seria essa figura responsável ali por uma ideia de unicidade maior, tá? E que todas essas três formas de governo, elas teriam algo, tá, para se basear, que é justamente respeitar a soberania do povo, inclusive se o povo quisesse mudar a forma de governo. Digamos que um povo de um estado grande quisesse formar uma espécie de grande democracia representativa. Tudo bem, porque a soberania do povo teria de valer. E a soberania do povo, ela era indivisível, ou seja, ela teria de ser respeitada em todas as bases. O ponto da soberania do povo e da participação popular, seja direta ou seja indireta, é o único ponto que não é negociável do pensamento do Rousseau, já que essa é a premissa de funcionamento de uma sociedade, já que o povo, em suma, é bom, o homem, em suma, é bom e o homem faz política, tá? Então é natural ao homem, tá, querer fazer valer a sua soberania e, assim, estabelecer, tá, o sumo bem, ou seja, o bem-estar da coletividade. E essa noção, inclusive, vai inspirar muitos socialistas no século XIX. Então quer dizer que o Rousseau é socialista? Não, porque isso seria um tremendo anacronismo, inclusive por ele falar sobre monarquia, tá? Mas essas ideias ali de participação popular, de fim da sociedade privada, de participação política, de representação, vão inspirar muito, tá, aqueles defensores ali do chamado por Marx de socialismo utópico, posteriormente socialismo científico, inclusive a vertente anarquista, e até hoje, né, as ideias de Rousseau elas são muito defendidas por pessoas mais da esquerda, pessoas socialistas e até pessoas sociais-democratas, né? Essas ideias de Rousseau, por mais que elas sejam do século XVIII, elas se fazem presente muito até hoje. Essa noção de participação popular, tá? Por mais que às vezes ela seja um pouco distorcida em alguns contextos, ela ainda vale bastante até hoje e a gente deve agradecer ao Rousseau por isso. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, grande abraço. Estamos juntos. Valeu!